Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial de como fazer crochê. Finalmente vamos aprender o nosso primeiro ponto no crochê, o ponto correntinha. As correntinhas são a base de muitas peças. Elas também aparecem em vários momentos nos nossos projetos. Além da base inicial, elas são o início das carreiras. Elas dão altura ao ponto e dão espaço entre os nossos pontos, formando os desenhos e detalhes, entre outras utilidades. Os símbolos das correntinhas nos gráficos é um pontinho ou um elo. Já nas receitas, a sigla é COR. Vamos começar, então. Aqui eu tenho uma agulha número 4 e um barbante número 6. Eu vou ajustar a câmera para que a gente fique num ângulo melhor. Nesse ângulo, a câmera foca nos bonecos lá atrás ou no meu cone. Eu quero que ela foque nas minhas mãos, por isso eu preciso mudar o ângulo. Pronto. Meu cone continua em cima da mesa, porém, eu gosto de tecer com ele no chão, assim a linha desenrola melhor, ou no suporte. Mas isso é conversa para um outro dia. No vídeo anterior, combinamos que seguraríamos a nossa linha e a nossa agulha dessa maneira. Aqui está a ponta e essa parte vai para o cone. Então, por cima do dedo mínimo, por trás do anelar, por cima do dedo médio, dou a volta no indicador, seguro com o meu dedão. Olha só, esses dedos vão trabalhar como pinça. Agora eu tô com a minha agulha, vou segurar ela dessa forma, tanto faz. Vou dar uma volta na minha agulha, e uma volta completa, olha só. É um movimento aqui, ó, anti-horário, ok? Vou segurar com este dedo, vou lá com a minha pinça e seguro lá embaixo. Vou afrouxar um pouquinho, porque essa agulha precisa voltar. Então, vou lá atrás buscar a minha agulha, buscar a minha linha. Engancho. Veja que eu dou uma leve viradinha para baixo, na hora de voltar. Mais uma vez. Vou lá atrás, engancho e dou aquela viradinha. Viu? Lá atrás, engancho e dou uma viradinha. Para que a agulha entre aqui, ó, dessa forma. Vou lá atrás, vejo que a linha passa por cima, tá? Por que eu dou essa viradinha? Se eu fizer esse movimento assim ou assim, não passa, tá? Então, eu venho e dou essa viradinha para que a agulha deslize e puxe a linha junto. Outra vez, ponta para cá e o fio que vem do novelo para lá. Como que nós vamos segurar? Aqui tá o fio do novelo, tá? O fio do cone. Tá passando por baixo da minha mão. Por cima do dedo mínimo, por baixo do anelar, por cima do dedo médio e dando uma volta no indicador. Olha a minha ponta. Agora, eu vou segurar a minha pinça. Vou dar uma volta completa. Seguro aqui. Com a minha pinça, eu faço essa argolinha. Então, eu vou lá, busco, passo por dentro. Ajusto. Olha como a minha pinça tá ajudando. Posso segurar aqui se eu quiser. Afasto sempre o meu indicador para que a agulha não fique roçando. Venho, busco, passo por dentro. Busco, dou aquela giradinha, passo por dentro. Busco, passo por dentro. Busco, engancho, passo por dentro. Olha como eu tô subindo a minha pinça aqui. Posso ajudar sempre com esse indicador, tá? Busco,
passo por dentro, busco, passo por dentro, ajusto, passo por dentro, passo por dentro. Aqui eu tenho o poder de aumentar e diminuir, ó. Quero fazer uma correntinha gigante. Consigo. Só não tem por que fazer isso. Ok? Se você preferir, pode fazer assim também, ó. Só que daí eu seguro com esse dedo que dá apoio. Vou fazer de longe para você ver o movimento. Eu acho que desse jeito a linha tende a fugir mais. Um pouquinho mais difícil, mas dá também. Olha só. Viu? Então, nós vamos fazer bastante correntinhas. Treina bastante. Quando você terminar, veja se as suas correntinhas estão todas do mesmo tamanho. Não, minhas correntinhas ainda não estão do mesmo tamanho, Nanda. Desmancha ou continua treinando. Nesse momento, não seja muito exigente com você, tá? Lembre-se que você está aprendendo. A perfeição vai vir com o tempo e o treino. Quanto mais você fizer, melhor vai ficar. E isso vai vir naturalmente. Você nem vai perceber, um dia simplesmente deu certo. Lembre-se, a única coisa que você não pode fazer é desistir. Não desista. Veja que as nossas correntinhas têm 3 partes. Aqui ela está de frente e aqui ela está de costas. Pela frente, ela tem 2 fios. O fio de cima e o fio de baixo. E nas costas, ela tem o terceiro fio. Então, a correntinha tem 3 fios. O fio de cima, o fio de baixo e o terceiro fio, que é o fio de trás. Isso será importante para as próximas aulas, tá? Quero mostrar para você algumas peças onde utilizamos correntinhas. Então, eu trouxe algumas toalhinhas e outras peças. Veja, essa toalhinha está no barbante, tá? Um barbante bem fininho. Ele é um retângulo, então passa o bico. Toda essa base aqui é em correntinhas, para então darmos a altura do ponto e voltarmos com uma carreira de ponto alto. Tudo isso será aprendido nos próximos vídeos. Mas veja, você não vê as correntinhas, porém elas estão aqui. Sem elas não seria possível fazer essa peça. Então, a gente vem, volta com correntinhas, ponto alto, correntinhas, ponto alto. E na próxima carreira cobre tudo. Já essa peça, nós também temos a base de correntinhas. Você não vê essas correntinhas, porém elas também estão aqui. Aqui você consegue observar as correntinhas. Ó, foram usadas para dar espaço nos nossos pontos e formar esse desenho. Veja aqui em cima também, o nosso motivo também tem correntinhas, à mostra. E assim conseguimos essa bela peça. Aqui temos esse suplá, simples, porém muito delicado. Ele é formado por essa renda de correntinhas. Olha só. Que peça bonita. Também está no barbante fininho, é um barbante 2. Já essa peça está no belíssimo crochê russo. Também temos uma base de correntinhas. Aqui as correntinhas já estão à mostra, nós conseguimos vê-las. E depois você não enxerga mais nenhuma correntinha, porém elas estão na peça inteira. Olha só. Aqui. Aqui temos uma peça de amigurumi. Temos as correntinhas em algumas partes da nossa peça. Aqui, para fazer os pezinhos, o início dos pezinhos. Esses cachinhos é uma longa correntinha que voltamos com meio pontos.
Aqui também, para fazer a franjinha. Então, as correntinhas estão aqui. Aqui temos uma correntinha à mostra, para fazer a alcinha. Aqui temos a nossa querida bambolina. Temos correntinhas nos bracinhos, correntinha nas perninhas, dão esse movimento. Nos nossos cachinhos. Então, por mais que você não veja as correntinhas, provavelmente elas estarão lá, escondidas na sua peça. Então, treine as suas correntinhas e nos veremos no próximo vídeo, onde aprenderemos como fazer ponto baixo. Vejo você lá. Tchau, tchau!